Hoje não é solenidade. Quero lembrar que a coleta hoje é destinada ao Vaticano. Todas as coletas são feitas nas missas, nos mosteiros, todos, chamada do óbolo de São Pedro, né, para a manutenção do Vaticano. Então, sejam mais generosos, quem puder colaborar. E também, após a missa ou durante a semana, nós estamos fazendo as inscrições para a Romaria, que será no dia 15 de agosto. Né? Quem quiser ir com a gente lá para Aparecida, já pode vir fazer a sua inscrição. E para a Santa Missa de hoje, nós vamos rezar pela alma de João, Armando Moro, Aparecida Moro, Laurindo Birelli, por todas as almas. Pela alma da Dona Irene Enéas Nascimento e pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira e por todas as nossas intenções que nós trazemos no coração. Também vamos rezar pela saúde da Dona Nair Maria de Souza, lá de uma diocese lá da Bahia. Também rezar pelo seu Sebastião, da Vila Dalila. Rezar pela saúde da Marinete. E também do Arthur, a parte do Crisma. Também rezar pela alma de José Francisco e Maria das Dores Ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Senhor de Cristo. No dia que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados a morrer para o pecado e a ressuscitar para uma vida nova. Reconheçamos ser necessitados da misericórdia e do perdão do Pai. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria santa de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à tua igreja seguir em tudo os ensinamentos destes dois apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos todos nos sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo.
Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. O Senhor me libertou de toda insegurança. A toda hora bendirei o Senhor. Seu louvor estará sempre na minha boca, na minha alma, gloria-se ao Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Me libertou de toda e qualquer insegurança. Voltai-vos todos para ele e ficareis radiantes, e o teu rosto não se cobrirá de vergonha. Tenha confiança em Deus, porque esse pobre clamou, e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vejam como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele encontra o seu refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oi, Padre. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve sempre ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal, e Ele me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Cuidado que aí cai, aí vai cair. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno jamais irão derrotá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem sou eu? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros ainda
Fala com o senhor é um Jeremias, aquele profeta lá, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou para eles, mas vocês dizem o quê de mim? Quem sou eu? Pedro então respondeu, tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse, bem-aventurado é você, abençoado é você, Simão, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te falou isso, que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na solenidade que a gente faz a memória de São Pedro e de São Paulo, a gente tem que lembrar da cidade de Marília, padroeira São Pedro, o estado do Rio Grande do Sul, o padroeira São Pedro, o Alto Solimões também, e tantos outros lugares. São Pedro é muito especial, como Paulo também. Mas hoje, segundo a tradição cristã, e segundo o que Paulo e Pedro fez lá no passado, há milhares de anos, hoje, no dia dele, a igreja faz o óbolo de São Pedro, que é uma oferta especial que os cristãos devem ajudar, para ajudar outros que necessitam. Chama óbolo, que é do latim, esmola. Isso é uma prática milenar. Paulo também fez isso, né? Quando a comunidade, quando Paulo estava na cadeia, a comunidade de Filipos também fez isso, né? A única comunidade, a mais pobre de todas, é que teve a ideia de se juntar, vamos dar um dinheiro para ele se manter lá na cadeia. Então, essa atitude, né, inaugurada por Pedro, né, milhares de anos atrás, e que a gente tenta manter, né, com muita dificuldade, é lógico, né. Então, desde o começo da formação das igrejas, das comunidades, isso era uma prática muito comum. O óbolo é uma oferta que damos para ser enviada a Roma, a CNBB, e distribui esse dinheiro, como a gente faz a campanha da Quaresma também, né? Inspirado justamente em Pedro que surgiu a coleta da campanha da paternidade, da evangelização, etc., para distribuir e ajudar projetos sociais maravilhosos que existem no Brasil afora, que vocês não conhecem, é óbvio, né? Você pensa que a Igreja Católica é aquela que vocês imaginam. A Igreja Católica é mais do que isso. Se você for andar para esse Brasil afora aí, você vai ficar assustado de ver a penetração, a força que a igreja tem junto aos mais pobres e tem projetos, né, de tirar o pobre da pobreza, né? Aliás, essa coisa de Bolsa Família, que todo mundo fala disso, quem primeiro falou sobre esse assunto foi Dom Luciano Mendes de Almeida, bispo jesuíta daqui do Belém, que depois foi foi jogado lá para a Arquidiocese de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida. E que ele ajudou a escrever um documento da CNBB
sobre a pobreza, sair da pobreza. E que depois o Frei Beto, depois o Lula também se interessou por isso, então foi o Fernando Henrique, né? Justiça seja feita. Fernando Henrique também. Então se criou o tal do Bolsa Família, que foi melhorando com os anos, né? Foi melhorando com os tempos e tem que melhorar mesmo. Então a igreja é mais do que a gente pensa, né? A igreja é mais. A gente não pode, por ignorância própria, deixar de ajudar a igreja, deixar de participar, né, de tanta coisa bonita que a igreja faz pelo Brasil afora. São tempos extraordinários que a gente vive, tanto do ponto de vista histórico também, como do ponto de vista teológico. O Evangelho de hoje nos fala sobre uma revelação particular que Pedro faz a todos sobre a identidade de Jesus. Esse momento abre o quarto sermão, o grande sermão de Jesus que está em Mateus. São 5 grandes sermões. Esse é o quarto sermão. Essa fala de Pedro abre o quarto sermão, que é sobre a igreja, né? Sobre a comunidade cristã. Por isso nós fazemos a memória e o martírio do Pedro e do Paulo, dos dois apóstolos. Agradecemos a Deus a fé de todos os apóstolos e apóstolas, porque nós somos limitados culturalmente. A gente, quando fala apóstolo, pensa que é só homem. Na prática, nós sabemos, né? A presença das mulheres, a atitude delas, etc. Como no Antigo Testamento se fala patriarca. Você acha que a Sara é uma merda, uma qualquer. Não é. Ela é matriarca. Mas essa é uma limitação cultural que nós temos, né? O mundo tem. Todos nós temos essa incapacidade, né? A gente não consegue enxergar realmente o papel de tantas pessoas. Agradecemos sempre o empenho missionário de todos que têm comunhão com a Igreja Católica. Pedro e Paulo nos falam de um segredo: manter a fé em Jesus, o Filho de Deus. Porque muita gente atuou, trabalhou, deu a vida para a formação e o nascimento da Igreja Católica. Sempre vivemos situações críticas. No nascimento da Igreja, o próprio Lucas, no Atos dos Apóstolos, mostra o ambiente. Herodes não dá paz para ninguém, Herodes persegue todo mundo, Herodes quer aparecer na política, então ele acha que perseguindo, matando, acha que está ganhando pontos. A perseguição é grande, aumenta. Tiago já tinha sido morto, assassinado. Pedro vai para a cadeia, e olha que parece que ele é um bandidão, hein? E a descrição que Lucas faz tem 4 grupos de soldados, ele é algemado, ele é amarrado na parede, ainda dorme com 2 soldados, e tem 2 soldados lá de cá, 2 soldados lá de cá. É um homem perigosíssimo, né? Parece os tempos de hoje, né? O cara, nossa, Pedro é tratado dessa maneira. A comunidade parece que não tem mais liderança, né? Porque essa é a intenção do Herodes. O risco de acabar a igreja era muito grande. Mas naquele momento tão trágico, esse é o lado interessante, ninguém foge, ninguém pensa em salvar a própria pele, ninguém abandona a igreja, ninguém age de um jeito previsível. Todos rezam,
juntos, de onde vem a coragem, de onde vem a unidade diversificada. Porque esse papo de unidade é muito bonito, sim, na teologia, tá. Na prática, a unidade é isso. O leão entra aí, tá rugindo aqui, a gente fica aqui. Entendeu? Ninguém vai sair correndo, né? Então, essa unidade diversificada, que tem que ser mais forte. A gente só vence o mal a partir dessa unidade. A unidade é um princípio de vida para nós católicos, que permitimos que o Espírito Santo possa também intervir. A esperança. É preciso ficar junto. As divisões só interessam a quem é inimigo da igreja. E olha que dentro da igreja tem inimigo, tem padre que é inimigo, tem leigo que é linguarudo, tem inimigo, tem bispo que é assim. E fora da igreja, então, nem se fala. É visível. Aqui dentro eles disfarçam, mas lá fora é visível, né? As divisões só interessam aos inimigos externos e internos da igreja, da comunidade. Jesus nos ensinou a enfrentar esses momentos dramáticos. Repare, que ninguém fica se lamentando de nada. Não fica aquele muro das lamentações, aquele chororô, aquela coisa. Ninguém fica se lamentando de nada dos sistemas. Ninguém fica culpando ninguém. Ninguém nem culpa o Herodes. Quem culpa o Herodes somos nós. Porque nós, ao se debruçar com o documento, você vê que o Herodes foi o responsável pela perseguição tudo. Mas lá, naquele contexto, ninguém culpa o Herodes, nem o Pedro. Ninguém culpa Herodes, ninguém culpa ninguém, nem o Pôncio Pilatos ninguém culpa. Nem o Sinédrio, né? No caso de Jesus e Pilatos. Nós sabemos que eles são o anticristo. Herodes é anticristo. Pilatos é anticristo. Sinédrio é anticristo. Não pela palavra de Deus, mas pelo estudo histórico. Pelo estudo histórico, científico do período. É inútil e uma chatice quando perdemos tempo só para isso. Culpa todo mundo, culpa, é culpa não sei quem, é culpa não sei quem. É uma chatice viver assim, né? Culpa a sociedade, culpa o mundo, tudo tem culpa. Ficar se lamentando não muda nada. Quem lamenta muito, você sabe disso, né, gente? Você sabe que essas pessoas que ficam muito a lamentação, fecha as portas da ação do Espírito Santo. Isso é bíblico, né? Fecha a porta para a ação do Espírito Santo. O perfil dos lamentadores é sempre o mesmo. São narcisistas, gente desanimada, pessimista, chata de galocha, que ninguém aguenta conviver. Sabe? Ninguém aguenta conviver. Gente chata, narcisista. Ai, meu Deus, é sempre assim. Faz todas as coisas erradas, depois dá errado, aí começa. Bem feito. Outro dia uma mulher saiu daqui, não sei o que aconteceu com ela, sumiu, depois eu encontrei com ela. Ela tinha ido na Igreja Universal lá na vila dela, lá Matilde, sei lá onde. E ela era daqui. E ela veio reclamar para mim que eu fosse lá para brigar com o pastor para devolver o dinheiro que ela tinha dado, um dinheirão, lá para a Igreja Universal lá da Vila Matilde. Eu falei assim, eu vou dar parabéns para ele. Vou dar parabéns para esse pastor, eu vou pedir para ele me ensinar como é que ele consegue fazer isso daí. E eu vou brigar com o pastor por causa disso.
Só tem sorte que não roubou suas calças, suas calcinhas. Só tem sorte. Ih, ela ficou pé da vida comigo, né? Lógico. Mas é assim. Então não adianta você ficar lamentando. Você toma, o cara joga de tigrinho. O cara que perde 1.600, R$ 2.000 num jogo de bosta, de tigrinho. E aí depois fica chorando, se lamentando, bem feito. Devia ter levado a casa sua, o carro. Vende a alma logo para essa coisa, não é verdade? Então não adianta, ninguém consegue. A igreja, no seu movimento inicial, ela tem essa capacidade de não embarcar nessa conversinha, de ir para frente. É assim com Pedro, assim com Paulo também, com todos, né? Que todo mundo fica firme, né? Atos dos Apóstolos, quando fala do modelo da igreja, Atos 2, né? Todos permaneciam unidos em oração, no ensinamento dos apóstolos. O mundo está acabando. Mas eles têm esse juízo, né? Essa coerência. O mundo, a sociedade, as igrejas, graças a Deus, ainda bem, não seremos nós que iremos julgar o mundo. Não é a Igreja Católica que vai julgar o mundo. Ainda bem, graças a Deus. Não serão as igrejas que irão julgar o mundo. É Deus quem vai julgar. É Deus quem vai julgar os governantes, os padres, os pastores, você. É Deus que vai julgar. Ninguém vai escapar disso. Não adianta você querer fugir para cá, fugir para lá. Não adianta, não tem jeito. Os apóstolos foram provocados por Jesus. O que diz o povo sobre mim? É a pergunta mais importante, na verdade, do ponto de vista filosófico. A pergunta mais importante que Jesus faz. Quem sou eu? É a filosofia, né? Pergunta filosófica. Muito importante, talvez a mais importante que ele tenha feito. Porque todo mundo tem que saber quem é. Você não tem identidade, né? Você é quem você é? Quem sou eu? O que diz o povo sobre mim? E o que vocês dizem? Naquele momento, compreendeu que ao Senhor, a Jesus, não interessa o que o povo fala. O povo fala merda. O povo acha que Jesus é o defunto lá, o João Batista, que já tinha morrido. O povo acha que é um espírito lá do Jeremias, lá, que já morreu milhares de anos. Baixou. O povo gosta dessas coisas, né? Bobagem, não é nada disso, né? Ele nem liga, na verdade, para essas opiniões. Não interessa essas opiniões. Mas interessa a sua opinião. Você que convive com ele, você que comunga, você que está na comunidade cristã, católica ou não, você que frequenta lá a sua religião, não sei o quê, é a sua opinião que importa, não é a dos outros, né? Também a vida de Paulo mudou muito. Depois dessa provocação que Jesus fez, ele fez para Pedro e fez para Paulo. Jesus já estava ressuscitado. Se encontra com Paulo. Paulo, por que você me persegue? É uma provocação. O Senhor Jesus ressuscitado abala Paulo por dentro, que o perfil de Paulo é diferente do Pedro. Totalmente. Mais do que fazer ele cair no caminho lá de Damasco, Jesus derruba a presunção do Paulo. Aquele homem que se pretende ser religioso,
foi para o templo de Jerusalém com 10 anos, o pai e a mãe rico, né? Mandou ele para lá para estudar, pagava todo mês lá o curso, aquela coisa, dormia, comia, vivia lá para ser doutor da lei. Quanta pretensão, né? Ser doutor da lei, ser mestre da lei, isso é muita pretensão. Assim, um Saulo altivo, orgulhoso, acabou se tornando Paulo. Ele mesmo muda o nome. Paulo não vale nada. Paulo, pequeno. A essas provocações, essas inversões de vida, também seguem as profecias. As profecias. Aí vem a profecia de Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você sabe que, não sei porque cargas d'água, o nome do Pedro é Simão. Simão é um nome horroroso, porque Simão significa lá na cultura deles o coitadinho, aquele que lamenta, aquele que vive lamentando a vida. E Jesus fala, seu nome é Simão, né, filho de Jonas? Não, senhor. Você vai chamar Pedro, porque sobre essa pedra irei construir e edificar a minha igreja. E para o Paulo, Jesus ressuscitado diz, Paulo, você vai se tornar um instrumento meu para levar meu nome aos pagãos, fora da Palestina, fora daquele ambiente fechado, enfrentar. Os dois tiveram essa missão. O Pedro aprendeu muito com o Paulo também, e o Paulo aprendeu muito com o Pedro. O Paulo tinha uma veneração pelo Pedro que era inacreditável, né? Quando Paulo começa a sua ação missionária, a gente chama de ação missionária, quando ele abraça a fé em Jesus ressuscitado, o sonho dele é conhecer Pedro. Demora 3 anos, hein? Demora 3 anos. Eles só vão se encontrar em Jerusalém no concílio para discutir questões da doutrina da igreja. Então, a profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus. Não quando a gente administra a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle, que é uma mentira, não existe nada sob controle. Não nasce dos nossos pensamentos, não nasce do nosso coração fechado. Nasce as profecias se a gente se deixar provocar por Deus. Quando o Evangelho inverte tudo, vira a vida da gente de cabeça para baixo, quando o Evangelho inverte as nossas certezas, brota então a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus é que se torna profeta. Não tem coisa mais certeira em toda a Sagrada Escritura. A capacidade que Deus tem de surpreender a gente. A gente está crente que não vai dar certo. Deus faz dar certo. A gente crente que é o fim. Deus, a surpresa, como Deus surpreende a gente em todo o tempo. A gente vê no Pedro e no Paulo profetas que enxergam além. Pedro é o primeiro a proclamar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Paulo antecipa a conclusão da sua vida, na carta a Timóteo, carta de testamento mesmo, é um tom mesmo de despedida mesmo, a Timóteo, que foi batizado por Pedro.
e que se tornou bispo por causa do Paulo. O Paulo chega a dizer na carta: já me aguarda o fim, a merecida coroa, diz ele. Ó, a visão diferente, né? Que me entregará naquele dia o Senhor. Combati o bom combate. Vivi tudo quanto é coisa. Não perdi a fé. É lindo. Você falar assim, eu sei que eu vou me ferrar, vai acontecer coisa boa, vai vir desgraça na minha vida, vai vir não sei o quê. Eu sei, mas não vou perder a fé. É Deus que age. A gente sabe, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Todo o fim da vida, Timóteo, você é novo, não se estresse. Eu sei que você tem vontade de mandar a igreja sua a merda, né? Porque o Timóteo era assim, coitado. Ele era bispo, mas ele não conseguia entender a igreja. Fazia tanta coisa boa, mas não adiantava. O povo da igreja dele era igual nós aqui. Era o pior povo que tinha. Não adianta. Né? Não consegue. E o Timóteo perdia a esperança. O Timóteo falava para o Paulo: vou largar tudo, vou cuidar da minha vida, chega, não quero mais saber desse negócio de psicopado, de não sei do que, dessas tranqueiradas. Eu vou viver minha vida. Não adianta, esse povo não tem jeito, não. E o Paulo então escreve as 2 cartas, né, para ele, animando ele, contando a sua própria experiência. E na segunda carta ele fala da morte, né? Paulo fala da sua morte. Jesus pediu que nós sejamos uma igreja una, santa, católica, uma igreja profética. Jesus pediu que a gente seja uma igreja transformadora. Porque se for para ser qualquer tranqueira, não precisa. E nem ter. Tem que acabar. Aí, Jesus pediu que nós sejamos uma igreja transformadora. Na memória da fidelidade de Jesus e renovados pelo testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo e tantos outros, encontremos força, energia na nossa vida para continuar as obras de Jesus, para crer cada vez mais no seu evangelho, na boa notícia. Quando alguém desfazer de você, da sua fé, zombar da sua fé, não se esqueça que também fizeram isso com Jesus. Então, quando alguém chegar e zombar da sua fé, zombar da igreja, falar um monte de merda para você, não se esqueça que falaram isso para ele também. Então você tem que falar, ou você tem que ser como ele, pensar como ele, amar de verdade e ser essa postura, não ficar entrando no jogo do inimigo, né? Então, que a gente encontre essa força, essa energia para viver assim, com muita fé, sem perder. Combater o bom combate. Manter a fé. Os Santos de Junho, que a gente está terminando, né, o mês de junho, e o coração de Jesus renove a nossa celebração. Santo Antônio, São João, São Pedro, o coração de Jesus, né? Colocaram aí ele da frente para ver se vocês lembram dele, né? O coração de Jesus que permeia, né, todo o mês de junho. Fortaleça a nós todos, fortaleça a nossa fé e vamos avante, caminhando, vencendo, lutando. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
É. Nascido a oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as ofertas que te apresentamos para serem consagradas e volte para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício na Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo a nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre o Antigo Testamento, sobre a herança do Antigo Testamento, sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou a igreja, iluminou todas as profundezas do mistério e anunciou o evangelho com muita coragem a todas as nações do mundo. Assim, por diferentes caminhos, diferentes meios, os dois reuniram, congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, em todos os anjos e os santos do céu, nós proclamamos a glória de Deus também, dizendo a uma só voz: o Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isso é mistério da fé. Recordando ao Pai nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito Santo nos una no só corpo, para sermos um só povo e seu amor. Proteja a Igreja Católica, que caminha nesse mundo, nas estradas desse mundo, rumo ao céu. Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na tua paz. Dai ao teu servo, o Papa Leão XIV, ser bem firme na fé, coerente na caridade, na prática da caridade. A Dom Munhaque, que é bispo da nossa diocese, a todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, muita luz para guiar o povo de Deus. Nós esperamos entrar na vida eterna com Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, com os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Abra, Senhor, as portas da misericórdia a todos aqueles que o Senhor chamou para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos nós preparastes. E a todos nós que aqui estamos reunidos, que somos um povo santo, mas também tão pecador, dai-nos a graça de participar no teu reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Jesus sacramentado, não aprende. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados. Podemos nos aproximar.
por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, a viver de tal modo na nossa igreja, que, preservando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Ai, meu Deus do céu, cadê? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que deu a todos vocês os fundamentos da fé, proclamado com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se construiu a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, ambos por sua intercessão, nos conduzam para o céu, para a pátria verdadeira, onde chegaremos merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Vão em paz. Isso.